De não está planeado, mas publicidade. Nós estamos no Natal, esta igreja tem investido em literatura e precisa de recuperar o seu investimento. Portanto, quem não sabe o que é que há de comprar, há livros à venda. É especialmente constrangedor, porque neste caso são os livros que eu próprio escrevi, mas há aqui livros à venda. Portanto, imaginem se tem um amigo que vive no campo, mas precisa de vir viver para a cidade. Oferecem este. Imaginem que tem um amigo que está com problemas no casamento. Todos os que estão casados estão com problemas no casamento. Oferecem este. Imaginem que tem um amigo preguiçoso. Oferecem este. Imaginem que tem um amigo que não sabe muito acerca dos evangélicos. Oferecem este, que é sobre Lutero. Se Deus quiser, para o ano, nós vamos ter a oportunidade de editar, isto já é criar pressão sobre o Tiago, mas editar o primeiro livro do Tiago. Já estamos a criar pressão sobre ele para no próximo fim de semana cheio na Lapa, em outubro, estarmos a editar o primeiro livro do pastor Tiago Oliveira. O que é que vos parece? Parece-vos bem? Pronto, agora, Tiago, agora já... Quem quiser comprar algum destes livros, eu vou pedir, geralmente não é ele, mas eu vou pedir ou ao Manelo ou ao Filipe que possam ajudar. Portanto, cada um destes livros é 10 euros. Portanto, quem quiser, venham ter ou com o Manelo ou com o Filipe e podem comprar no final. Vamos dar a oportunidade ao pastor Tiago para ele nos continuar a dirigir. Antes disso, vamos orar, vamos pedir a Deus que seja connosco. Eu ia pedir a uma das nossas irmãs, a irmã Fernanda, para poder orar também pelo pastor Tiago. Venha cá à frente, vamos orar. Vamos ficar em pé? Graças, bom Deus e Pai, pela oportunidade que nos deste de nos reunirmos aqui hoje, nesta noite. Por tudo o que já ouvimos, pela capacidade que tu te manifestas no pastor Tiago, que tu nunca o abandones, que o faças crescer também na tua palavra, nos teus ensinos e que nós possamos também desfrutar de tudo isso que tu lhe concedes. Agradecemos pela liberdade que temos, porque nesta noite aqui, com as portas abertas, podemos debruçar-nos sobre a tua palavra. Que o teu Espírito esteja realmente connosco, que os nossos corações possam estar abertos, que tudo o que nós ouvimos possa servir para o nosso crescimento também. Em tudo isto pedimos e te agradecemos. Amém. Podem ficar sentados. Vamos lembrar rapidamente o que Apolinário, o bispo de Laodiceia, defendia. E, portanto, se alguma vez vos vier à mente pensar ou ter a ideia de que Jesus não era bem ser humano, que de certa maneira na sua mente ele era divino, lembrem-se. E lembrem-se de responder para vocês próprios ou para outros, de que se a mente de Jesus foi divina, ele não nos pode representar na sua mente. Nem pode curar a nossa mente. Porque ele foi em tudo semelhante a nós. Se ele não foi semelhante na nossa mente, também não pode ser um sumo sacerdote nessa área. E, portanto, pensem, é importante, especialmente importante, pensar na questão prática. Lembrem-se, para vos ajudar até como compreender isso, lembrem-se algo que nós falámos, que é o facto de Jesus ter tido e teve, e falámos isso ontem, conhecimento sobrenatural, de que isso não implica que ele teve um conhecimento ilimitado na sua natureza humana. Conhecimento sobrenatural não é conhecimento ilimitado. Porquê? Tal como demos o exemplo, quando Jesus estava cansado, sentou-se junto ao poço, teve o encontro com aquela mulher samaritana. Quando Jesus começou a falar, a revelar coisas sobre a sua vida, o que é que aquela mulher concluiu? Vejo que és profeta. Porquê? Porque aos profetas também foram reveladas coisas. Porque os profetas também fizeram milagres, inclusivamente ressuscitar mortos.
Portanto, isso não significaria necessariamente que Jesus tinha uma mente divina. Ou que faria milagres sem ser através do Espírito Santo. Portanto, coloquem isso na vossa mente, porque é extremamente importante para aquilo que Jesus faz em nosso lugar, ou fez em nosso lugar, e a forma como Ele nos representa ainda hoje. É por isso que é importante dizer, Apolinário, tu estavas errado. Ok? Continua a ser importante hoje. Vamos a uma outra heresia. Eutiquianismo, de Eutiques. Jesus defendia ele, Jesus teve apenas uma natureza. Este era o pensamento dele. Que a natureza humana e divina de Jesus juntaram-se, fundiram-se. Não é a mesma coisa do que Apolinário, porque Apolinário dizia que a natureza, o corpo era humano, mas a mente era divina. Portanto, ainda estavam distintos. Mas Eutiques dizia que as duas se juntaram, que as duas se fundiram. Que uma natureza e outra natureza se juntaram numa mesma pessoa e se fundiram. Diz ele que a humana, a natureza humana, porque obviamente vem a representação aqui, qual é a maior? Obviamente que seria a natureza divina de Deus. Aquilo que é divino é muito maior. Então imaginem o que é que acontece à natureza humana. Dizia ele que se dissolveu na divina como uma gota de mel no oceano. Entendem isto? Que é, sim, existe uma natureza humana e divina, mas elas fundiram-se de maneira que ainda existe a humana, mas basicamente é praticamente nada. Como uma gota de mel no oceano. Portanto, na prática, Jesus era muito mais Deus que homem. Jesus não era verdadeiramente homem. Jesus era praticamente só Deus. E um bocadinho de nada homem. Se é que podemos dizer assim. Mas eu espero que a esta altura deste estudo vocês já sabem qual é a resposta a isto. Que é... Bem, em primeiro lugar, a própria confissão, que é a que nós já tínhamos visto antes e que eu me esqueci de pôr em PowerPoint agora, que é que convinha o quê? Que, em parte, Jesus fosse semelhante a nós, não é? Em tudo, Jesus fosse semelhante a nós. É importante nós irmos lembrando. Porque, como veem mais do que uma heresia, colocaram isso em causa de formas diferentes. E, ao colocarem isso em causa, nós negamos a palavra. E, mais importante ainda, a palavra diz-nos que esse conhecimento é prático. Que não é apenas simplesmente coisas que nós afirmamos. É que Jesus foi feito em tudo semelhante a nós com um objetivo e com um propósito. E é esse propósito que nós temos em mente e é por isso que nós queremos afirmar. Portanto, a mesma coisa em relação à tentação de Jesus. E, portanto, o que é que o credo de Calcedónia vem afirmar? Que Jesus foi perfeito na divindade e perfeito na humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo, mais uma vez, consubstancial ao Pai pela sua divindade e consubstancial a nós pela sua humanidade. Não existe aqui, não se fundem as duas. Continuam distintas, não estão juntas, continuam distintas, e uma é divina e a outra é humana. Uma é divina em tudo o que significa divino, a outra é humana em tudo o que significa humano. E, portanto, continuamos a afirmar isto. E, portanto, devemos reconhecer, diz o credo de Calcedónia, que devemos reconhecer duas naturezas como? Sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Agora, quero que pensem nisto ao mesmo tempo. Percebem, por esta formulação, porque é que é importante afirmar coisas?
Se a Bíblia não precisasse de ser ensinada, afirmada e reafirmada, nós não precisávamos de ser ensinados. E é por isso que, neste caso, olharmos para o credo não é a Escritura. Mas lembra-nos daquilo que a Escritura nos ensina. O que é que nós fizemos ontem? Fomos texto a texto. Não fomos, obviamente não tivemos muito tempo para ir aprofundadamente a cada texto. Mas o que é que nós queríamos afirmar? Queríamos dizer assim, nós queremos afirmar tudo o que a Escritura ensina. Tudo. Não queremos deixar nada de fora. E o que é que o credo faz? Pega nas várias heresias e diz, nós vamos ter que voltar a afirmar o que a Bíblia afirma. E a Bíblia afirma estas coisas. Que Jesus continuou, era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Que era uma pessoa, mas duas naturezas, como diz, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. E, portanto, enquanto homem, isto é muito importante para nós, Jesus foi sustentado pelo ministério do Espírito Santo. O que é que os profetas dizem acerca dele? Que ele vai ser quem? O ungido. Como é que ele foi concebido? Pelo poder do Espírito Santo. O que é que desceu sobre ele no batismo? O Espírito Santo. Quem é que o dirigiu para o deserto? O Espírito Santo. Precisamos de relembrar essas coisas, vez após vez. Lembrem-se, inclusivamente, de Hebreus 9,14, que foi o Espírito Santo que sustentou Jesus na cruz. Se Jesus fosse divino, na sua condição humana, ele não precisava ter sido sustentado pelo Espírito Santo. Mas na sua natureza humana, tal como nós, ele precisava da força do Espírito Santo. Ele teve de ser sustentado naquela altura pelo Espírito Santo. Ele era o ungido de Deus. Diz-nos o texto também que ele crescia cheio do Espírito Santo. E por isso é importante afirmar vez após vez, após vez, após vez. Nestorianismo, é exatamente o oposto de Eutiques. Exatamente o oposto. Em vez de dizer que Jesus é uma pessoa onde as duas naturezas se fundem, ele separa as duas pessoas. E diz que Jesus são dois. Jesus não é um, Jesus são dois. Tem duas pessoas, uma divina e uma humana. Jesus era duas pessoas no mesmo corpo. Existem algumas dúvidas históricas se realmente Nestório afirmou isto ou não. Mas o que é importante é o que estava em causa. O que é que está a ser colocado em causa enquanto nós pensamos nisto? Agora, voltamos à questão de Maria, Mãe de Deus. Porquê? Porque Nestório defendia que o título mais adequado a Maria era Christotokos, que era Maria, Mãe de Cristo. O que é que estava a ser afirmado? Que Maria tinha sido mãe só de Jesus enquanto homem. O que é que isso implica automaticamente? Que o homem está separado do divino. E nós distinguimos as duas coisas, mas não dizemos que estão separadas. Lembram-se do que nós afirmámos ainda agora? De reconhecer duas naturezas que não se confundem, que não mudam, mas que não se dividem nem se separam. São distintas, mas não estão separadas. E, portanto, quando Nestório vem dizer que Maria era mãe de Cristo, ele estava a colocar em causa a própria integridade de Jesus enquanto uma só pessoa. E, portanto, antes de condenarmos esta posição, tentem perceber o quão atrativo é. Porquê? Porque a preocupação que está subjacente a esta defesa é, de certa forma, salvaguardar a dignidade de Jesus, a dignidade de Deus. Porquê? Porque Nestório não podia conceber que Deus pudesse ter sido concebido de uma mulher. E, portanto, na defesa da sua dignidade enquanto Deus, o que Nestório acaba por fazer é separar as duas naturezas. Portanto, Deus Filho era composto por duas pessoas que se relacionavam entre si. Mas desta maneira,
Jesus perde a sua integridade enquanto pessoa. E na prática, o que Nestório está a dizer é que a afirmação de que Deus encarnou, ela não é mesmo verdade, porque Deus não encarnou. E, portanto, temos que lembrar aquilo que Paulo, mais uma vez, como vimos ontem, afirma aos Filipenses, de que ele era Deus, de que não usurpou o facto de ser igual a Deus, mas fez o quê? O que é que o próprio Deus faz na sua encarnação? Aniquila-se, ele esvazia-se. Mais uma vez, não porque ele perdeu a sua divindade, mas porque acrescentou à sua divindade uma natureza humana, como a nossa. Mais uma vez, utilizando a mesma expressão. Jesus não se esvaziou por adição, mas por subtração, mas por adição. E o que é que o credo vem afirmar? E é por isso que nós temos que compreender o que é que significa. Que diz que Jesus foi gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a sua divindade. Jesus é eterno na sua divindade? Sim. E nestes últimos dias, por nós e pela nossa salvação, entendem mais esta afirmação, exatamente o que as Escrituras afirmam? Porquê é que Jesus teve que ser feito homem? Porquê é que Jesus teve que ser feito carne? Por nós e pela nossa salvação. Nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. E agora lá vamos. Mãe de Deus arrepia-nos, não é? Porque faz-nos imediatamente navegar para outro significado. É por isso que é tão importante para nós entender o significado quando lemos. Porque, mais uma vez, eu diria que esse arrepio acontece por ignorância, não tanto por discordância. Porque esta afirmação não é sobre Maria, é sobre Jesus. A afirmação e a discussão se Maria é mãe de Cristo ou mãe de Deus é uma afirmação acerca de Jesus, não é acerca de Maria. É uma afirmação sobre a integridade de Jesus. Não é uma afirmação acerca da nobilidade ou da honrabilidade desta mulher, que, embora fosse abençoada, não era imaculada. Portanto, é acerca de Jesus, não é acerca dela. Utilizando expressões teológicas ou conceitos teológicos, esta afirmação não é mariologia, é cristologia. É acerca do conhecimento de Jesus, não é acerca do conhecimento de Maria. Portanto, quando pensarem sobre esta afirmação, não tenham vergonha, mas não façam a conotação dos dias de hoje, que isso significa que Maria é imaculada. Não é. Afirmar isto é afirmar a integridade de Jesus, que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Portanto, quando Jesus nasce, não existe a separação das duas naturezas, elas continuam lá. Embora não se confundam, Jesus é só um. Jesus é o mesmo. E, portanto, obviamente, que a divindade de Jesus estava ali unida numa só pessoa com a sua natureza humana. E é isso que o credo quer afirmar. O credo não está a afirmar nada acerca de Maria. Está antes a afirmar acerca de Jesus. Porque de Maria ele foi humano. Mas ele continuava o quê? Ele continuava Deus. E, portanto, Maria não foi só mãe de um ser humano. Aquele ser humano também era Deus. E, obviamente, nós não enfatizámos isso durante estes 2 dias, porque não era a nossa... entendam isto. E quando uma nota que não tem a ver com o estudo, mas quando ouvirem estudos ou quando ouvirem pregadores, nunca entendam que a afirmação de uma coisa é a negação de outra. Que é, nós não podemos afirmar todas as verdades ao mesmo tempo. O nosso desejo durante estas 2 noites foi falar sobre a humanidade de Jesus. Nunca me ouviram negar a divindade de Jesus, que é extremamente importante. Mas, obviamente, estamos aqui a enfatizar e a lembrar a sua humanidade. Não porque negamos a sua divindade, mas porque é o nosso propósito. E, portanto, é acerca de Jesus, não é acerca de... Aquele homem era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E para que entendam isto até um pouco melhor, é que Elizabeth
mãe de João Batista, também não tinha complexo de afirmar desta forma. O que é que ela diz? Sim, Isabel, desculpem. O que é que ela diz? Estas são as dificuldades de ler muito em outra língua. E de onde me provém isso a mim? Que venha visitar-me quem? A mãe de quem? Quem é o Senhor? É o Senhor Jesus. O que é que ela está a afirmar? Está a afirmar a mesma coisa. A mãe de Deus. A mãe do meu Senhor. Não é uma afirmação acerca de Maria. Ela está a afirmar alguma coisa acerca de Maria? O título é de quem? É de Maria ou é de Jesus? É de Jesus. E essa é que é a questão importante. E, portanto, Cirilo de Alexandria, a combater esta mesma heresia, disse assim: de igual maneira dizemos que padeceu e ressuscitou. Não queremos que Deus, o Verbo, sofresse na sua divindade, pois a sua divindade é impassível porque é incorporal. Deus tem corpo? Não, é uma das perguntas do próprio catecismo que ensinamos às crianças. Deus é o quê? Deus é espírito e não tem um corpo como nós. Mas Jesus tornou-se homem. Então ele tem um corpo como nós, mas na sua divindade ele não tem. E, portanto, nós não dizemos que ele sofresse na sua divindade, porque a sua divindade é impassível, porque é incorporal. Mas o corpo, que tomou como seu próprio corpo, sofreu tais coisas, e por isso ele mesmo disse tê-las sofrido por nós. O impassível estava no corpo que padecia. E isto é, obviamente, em parte, coisas que nós não entendemos. Entendam que Jesus é único enquanto pessoa. E enquanto pensam sobre estas coisas, eu já afirmei muitas coisas, mas não quero entrar em especulações, quero afirmar. Quero afirmar para determinarmos quem Jesus é, sem nós entendermos exatamente como é que isso pode ser possível. Mas a afirmação é extremamente importante por aquilo que nós acreditamos que Jesus é. E finalmente, e muito rapidamente, uma das heresias mais conhecidas, que é o docetismo, que tem uma base platónica, que é, mais uma vez, é algo que nós nos debatemos ainda hoje. Que, mais uma vez, é esta defesa, é esta tentativa de defesa do próprio Deus e da sua dignidade. Entendem? É um problema para nós. Nós começámos estes estudos a afirmar o quê? Temos a consciência que a encarnação, que Deus tornado o homem é um escândalo? Ou acham isso um acontecimento normal, não causa estranheza? Causa muita estranheza. Ao ponto de nenhum ser humano ou nenhuma outra religião alguma vez se ter lembrado de algo semelhante. É algo que não cabe na mente humana. É algo que naturalmente não cabe em nós. É um escândalo. Parece algo impossível. E, portanto, houve algumas pessoas que, sentindo essa tensão, quiseram defender Deus, de certa maneira. E é por isso que nós temos que nos lembrar que nós não somos chamados a defender Deus, nós somos chamados a proclamá-lo. Temos que nos lembrar disto. E, portanto, neste caso, é tentar fugir do facto de que Deus se tornou homem. Este docetismo vem de uma palavra grega que significa parecer. Dokel significa parecer. Dokel e por isso docetismo. Que Jesus parecia ser um ser humano, mas de facto não era. Marcião, muito conhecido porque foi um dos primeiros a elaborar uma lista de livros canónicos, mas afirmava que Jesus tinha uma aparência de homem, uma aparência de ser humano, mas essa aparência era só uma máscara. E existem várias formas de como isto pode acontecer. Deixem-me até dizer, de uma certa maneira, o Islão é docético na sua abordagem a Jesus. Sabem o que é que o Islão afirma? Que as pessoas pensavam que Jesus estava a ser crucificado, mas ele não foi de facto crucificado, era só uma imagem. Porquê? Porque não existe, mais uma vez,
porque Jesus é considerado por eles, e nem sequer é considerado Deus, mas porque é profeta, aquilo jamais poderia acontecer com ele. Agora percebam o escândalo, que nós não só afirmamos que a crucificação aconteceu a um profeta, mas ao próprio Deus. É um escândalo. E, portanto, existe esta tentativa ou sentimento de necessidade de defender Deus. Como é que nós vamos conceber esta ideia de que Deus se tornou como um ser humano? De que Deus se tornou de facto ser humano? Não é? Parece completamente inconcebível, impossível, que põe em causa aquilo que o próprio Deus é. E é esta heresia que João combate em 1 João. Se alguém negar o quê? Que Jesus veio em carne, esse é o quê? É o anticristo, é contra o próprio Cristo que diz estar a falar. Certo? É este tipo de heresia que João está a combater. É esta base platónica que nós ainda temos muito. E muitas vezes, é por isso que às vezes o nosso ideal de céu é o quê? É quase imaterial, não é? Pensem nisto, à exceção... E eu devia... Isto foi uma coisa que me veio à mente agora, portanto eu não tenho a referência aqui. Mas à exceção de uma vez, sempre que se cruzarem no Novo Testamento com a palavra espiritual, ela significa o quê? É espiritual, significado imaterial? Espiritual refere-se sempre ao Espírito Santo. E essa é uma parte importante. Porquê? Porque nós tendemos imediatamente, com esta nossa tendência platónica de achar que o material é inferior ou não é tão bom, e de partirmos imediatamente para aquilo que é imaterial. E de imaginarmos o céu assim, de uma forma em que vamos estar, de certa forma, como os anjos a flutuar à volta, algo que não é concreto. E nós acreditamos em novos céus e nova terra. Nós acreditamos num novo corpo ressuscitado. Porquê? Porque Jesus não veio para acabar com aquilo que é material. Ele mesmo se fez matéria. Porquê? Porque aquilo que é matéria não é má. É a própria criação de Deus. É bom. Foi corrompido pelo pecado, mas é bom. Quando Deus cria todas as coisas, diz, é bom. É muito bom. E, portanto, Deus não veio para destruir o que é material. Deus enviou o seu único Filho para restaurar e para erradicar o pecado e renovar todas as coisas. E, portanto, o corpo de Jesus não era mau. Jesus foi, de facto, homem. E, por isso, nesta medida, os docéticos achavam que Deus jamais poderia ter se tornado humano ou ter um corpo humano porque a matéria é má. E, portanto, procura proteger Deus, mas acaba por perder a base da nossa própria salvação. Porque se Jesus não foi como nós, não pode ser o nosso sumo sacerdote. E, portanto, a conclusão acerca destas heresias é que elas nos ensinam, entre outras coisas, e percebam o que eu procurei fazer à medida que fui apresentá-las. É que os credos que combateram estas heresias estavam mais preocupados e o importante era afirmar mais do que explicar. Porquê? Porque há coisas que são maravilhosas demais para nós. Há coisas que estão acima da nossa compreensão. Mas é importante ao mesmo tempo afirmar aquilo que é verdade, porque a maneira como nós acreditamos, ou aquilo que nós acreditamos que Jesus é, vai determinar a forma como nos relacionamos com Ele. E é nesse sentido que eu terminaria com alguns pontos de aplicação muito simples e muito rápidos. Primeiro, de que acreditar na completa humanidade de Jesus ajuda-nos a compreender melhor a dimensão da encarnação. Mais uma vez, aquilo que eu repeti ainda há pouco, de que é uma humilhação e é um escândalo. Não tomem a encarnação jamais como algo normal. É um evento que já nos habituamos. Celebramos todos os anos e pensamos no bebé Jesus de uma forma romântica, que estava naquela manjedoura, com a sua mãe, numa noite de paz.
e esquecemos-nos do que está realmente ali a acontecer. Esquecemos-nos do escândalo e da maravilha ao mesmo tempo. Em segundo lugar, ajuda-nos a compreender melhor a dimensão do sofrimento de Jesus. E isto é extremamente importante, porque nós tendemos algumas vezes a relativizar aquilo que Jesus sofreu. E se nós relativizarmos o que Jesus sofreu, nós não vamos dar o valor necessário a Jesus, o valor que Jesus tem. Aquilo que Jesus entregou por nós. Diz que ele era um homem de dores. Que Jesus sofreu dor, que enquanto o homem sofreu física, emocional, psicológica e espiritualmente, a ponto de precisar de anjos para o consolar e para o sustentar. Imaginem isso. Se Jesus teve anjos para o consolar, era porque ele não se podia sustentar a si mesmo na sua condição humana. Como nós, que simplesmente rebentamos. A mesma coisa com Jesus. Ele precisou da força do Espírito Santo para aguentar até à cruz. E por isso, se compreendermos estas coisas, ajuda-nos também a adorar melhor. Porque se nós compreendermos o escândalo e a dimensão da entrega de Jesus, a nossa alegria, a nossa satisfação e o nosso agradecimento aumentam. Porque o nosso agradecimento e amor a Deus é proporcional ao que nós acreditamos que Jesus sacrificou por nós. Se Jesus ofereceu pouco, nós agradecemos pouco. Se Jesus ofereceu muito, nós agradecemos muito. É por isso que este ensino é tão importante. Se Jesus não foi humano em tudo o que significa ser humano, então ele não sacrificou tudo. Sacrificou apenas uma parte. Não sacrificou assim tanto. 4. Conforta-nos no meio do nosso sofrimento. Sabemos nós, quando Jesus, antes de ascender aos céus, disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E Jesus, enquanto Rei, na sua glória agora, sabemos que Ele nos pode compreender. Vimos esse texto de Hebreus vez após vez. Hebreus 2 e Hebreus 4. Vez após vez. E a minha maior preocupação quando cito a exclamação mais comum, e vocês ouviram-me várias vezes, quando nós dizemos, mas Jesus era Deus. Pensem nisto, é que esta afirmação retira, de certa maneira, a capacidade de Jesus nos compreender e nos confortar. É por isso que é tão prático. Quando afirmamos isto por um lado, quando sofremos, pomos imediatamente Jesus de lado. Tu és importante, nós vamos ter salvação eterna, mas agora no meu sofrimento eu tenho que buscar uma outra ajuda, porque tu não és suficiente. Colocamos imediatamente Jesus de lado. E, infelizmente, quando fazemos isto, perdemos a oportunidade de ser confortados. É por isso que este ensino é tão importante. E por isso também, ao mesmo tempo, sustenta-nos na angústia. Se Ele se humilhou ao ponto de se tornar verdadeiramente homem e sofrer ao ponto de morrer no nosso lugar, Ele está disposto a fazer todas as coisas para nos sustentar. Ao mesmo tempo, é uma motivação para nós. É uma motivação para nós mortificarmos o pecado. Porque Jesus passa a ser o nosso exemplo. Nunca antes de Jesus, algum homem podia servir como nosso exemplo de obediência perfeita. Agora temos em Jesus esse exemplo. Esse exemplo de alguém que foi capaz. De alguém que nos dá o modelo. De alguém a quem nós olhamos e queremos ser como Ele. É à imagem dele que nós acreditamos que estamos a ser transformados e que queremos ser. É o que nós desejamos ser. Mas não só nos dá esta motivação, mas dá-nos também poder. Poder para mortificar o pecado. O que é que Jesus disse aos seus discípulos? Não vos deixarei órfãos. Enviarei um outro como eu. Enviarei um consolador. Um advogado que vai estar com vocês. É Ele que vos vai dar o poder. É Ele que vos vai guiar a toda a verdade. É Ele que vai habitar em vós. Ao mesmo tempo, confirma a nossa salvação.
Pensem que se Jesus foi verdadeiramente homem, mais uma vez, então Ele pode representar-nos. Porquê é que isto é importante? Ao mesmo tempo, porque quando nós temos que lidar não só com sofrimento, com coisas que vêm à nossa vida, e quando nós temos que lidar com o nosso pecado, qual é a única maneira de nós sermos libertos da culpa? É lembrarmos que Jesus, na nossa condição, foi morto no nosso lugar, levou as nossas enfermidades, levou os nossos pecados, e é por isso que nós somos libertos da culpa. É por isso que no nosso pecado nós podemos pedir perdão e naquele momento estamos perdoados. Quantos dos que estão aqui presentes já sentiram o pecado a consumir? Não consome? O que é que Judas fez pela sua culpa? Ele matou-se. Porquê? Porque o pecado consome. E a culpa consome. Qual é a única solução? É nós acreditarmos que Jesus foi como nós? Que ao ter morrido por nós, levou o nosso pecado e por isso nós estamos libertos da culpa. Não é porque nós relativizamos o pecado. No momento em que nós relativizarmos o pecado, não estamos a perceber a salvação. Como Paulo diz em Romanos 6, então vamos pecar porque já não interessa para nada? Não, isso é a antítese do que Jesus fez por vocês. O que é que Jesus fez por vocês? Ele libertou-vos. Ele dá-vos o poder de estarem libertos do pecado, mas ao mesmo tempo também libertos da culpa. De uma culpa que pode consumir, de uma culpa que pode paralisar. De asneiras e de pecados que nós cometemos ao longo da vida, que ainda têm consequência hoje. Estamos libertos dessa culpa? Só se Jesus foi verdadeiramente humano é que estamos libertos dessa culpa. E finalmente renova a nossa esperança. Porquê? Porque, como nós vimos, o facto, que é o que Paulo diz, se nós não acreditarmos que Jesus ressuscitou, a nossa fé é o quê? É vã. Não é? Então nós dizemos o facto de Jesus ter ressuscitado é a certeza da nossa ressurreição. E esta é a experiência quando, por exemplo, vocês veem o vosso corpo a crescer, acontece o quê? Eu só tenho 38 anos, mas o meu corpo já não é o mesmo que era quando eu tinha 20. E quando eu tiver 60 já não vai ser o mesmo do que com 40. E nós vemos o nosso corpo literalmente a envelhecer. Especialmente quando crescemos a partir de certa idade, as nossas capacidades não vão aumentar, elas vão diminuir. E a nossa esperança é que nós vamos ressuscitar, que o nosso corpo vai ressuscitar. E a nossa mente também. E que vamos ser transformados. E é por isso que é importante, mais uma vez, nós dizermos que Jesus é o homem. Porquê? Porque a Bíblia diz que nós vamos ter um corpo. Que tipo de corpo? O corpo semelhante ao que Ele tem agora. Um corpo glorificado. O corpo que Ele tem neste momento. E é isso que a certeza da ressurreição de Jesus é a nossa certeza. É a certeza que nós vamos ressuscitar. Pensem nisto. Se nós olharmos para nós próprios, para a nossa salvação, o que é que vai acontecer? Olharmos para os nossos corpos a deteriorarem-se, a envelhecerem, a perdermos capacidades, a nossa mente a mesma coisa? Nós vamos sentir a decadência. O que é que renova o nosso espírito? O que é que renova a nossa esperança? O que é que sustentou Estevão mesmo antes do seu apedrejamento? Quem é que ele viu? Viu um espírito? Viu quem? O Filho do Homem, sentado à direita de Deus. E essa foi a esperança de Estevão. É que a esperança de Estevão é que ele estava a ver o seu Senhor, homem, e a sua esperança é que o seu corpo iria morrer, mas ele ia ressuscitar e ser como ele. E o meu desejo é que, durante este tempo, e à medida que fomos vendo tanto base bíblica como a maneira como a Igreja defendeu aquilo que a Escritura ensina, e à medida que fomos colocando perguntas à nossa mente,
que nós entendamos porque é que é importante nós afirmarmos que Jesus foi um ser humano como nós. E que se Jesus não foi homem, o Natal não pode ser uma festa. E ao mesmo tempo que nós acreditamos que Jesus foi homem, então celebramos o Natal com redobrado valor. E espero eu que com uma nova ou com uma melhor compreensão e um melhor relacionamento com Ele. Em tudo aquilo que nós falamos. E deixo então a aplicação final para a pregação deste domingo. Quem está aqui da Graça já ouviu, mas os que são da Lapa ainda não. Tiago. Então, vamos aproveitar e colocar últimas perguntas. Quem é que gostaria de fazer? Vítor, a Rita? Não. Então o Vítor e o Brafna. Vamos, Vítor. Eu nunca utilizo essa expressão. A minha intenção foi, como estávamos a ler o Credo, porque hoje em dia essa expressão tem outras conotações, ok? E é por isso que nós a evitamos e não a dizemos. Mas a razão pela qual eu a trouxe foi para que, se lermos o Credo, não estarmos a pensar que a Igreja estava a defender a Imaculada Conceição de Maria. Ok? O Credo não estava a afirmar isso. Aliás, a discussão era acerca de Jesus, não era acerca de Maria. Maria é completamente uma personagem secundária no Credo. Porquê? Porque a discussão era acerca de Jesus e a afirmação era acerca da humanidade de Jesus e a afirmação era acerca do relacionamento entre a divindade e a humanidade de Jesus. E aquilo que o Credo quis afirmar é que nós não podemos separar, elas são distintas, mas não podemos separar as duas naturezas. E, portanto, Jesus era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E, portanto, nesse sentido é que o Credo afirma mãe de Deus. Nós não utilizamos essa expressão hoje em dia porque ela tem outras conotações. Mas, se lermos o Credo, não pensem que a Igreja estava a querer afirmar isso. Estava a querer afirmar acerca de Jesus, não de Maria. Obrigado, Tiago. Isso ajuda-nos a ficar mais seguros na doutrina, mas a festejarmos o feriado com alguma liberdade também. Foi agora, há pouco tempo, não sei se sabem, foi o último feriado, foi o da Imaculada Conceição. E eu não vejo os evangélicos a decidirem não ter o feriado por essa razão. Mas pronto, é só para estarmos tranquilos em relação a isso. Brafna. Essa é uma grande discussão ainda hoje. É assim, nós temos claramente no Antigo Testamento momentos em que podemos afirmar sem qualquer dúvida uma pré-encarnação. Lembro-me, por exemplo, de Abraão, quando os 3 homens apareceram, os 2 anjos seguiram para Sodoma, mas quem é que ficou com ele? O Senhor. E, portanto, ninguém jamais viu a Deus. O que é que acontecia se alguém visse a Deus? Então a interpretação que é normal a Igreja afirmar é exatamente que foi uma pré-encarnação de Jesus. Essa questão em relação ao anjo do Senhor é um pouco mais complexa. Eu sinceramente inclino-me para o facto que também são pré-encarnações. Mas neste sentido, é que anjo não significa necessariamente anjo. Se nós traduzirmos o mensageiro ou o enviado, é o sentido original. Portanto, o problema é quando nós estamos a ler o Antigo Testamento, quando nós lemos anjo, lemos imediatamente um anjo. Mas lembrem-se que no original, seja hebraico ou seja grego, anjo significa mensageiro ou enviado. E, portanto, alguém que enviasse alguém estava a enviar o anjo. Ok? E, portanto,
eu julgo que existe base bíblica para poder crer que pré-encarnações de Jesus aconteceram mais vezes. Sim, sim. Vejo que é profeta. Mas fez chegar no momento da história, não é? Essa é uma parte importante, que é, Jesus é eternamente Deus. Portanto, o Filho é eternamente Deus. Ele não é eternamente homem. Ok? Houve um tempo em que o Filho não era o homem. Houve um momento em que ele se fez carne. Ok? E uma boa parte nós não compreendemos. Nós não compreendemos bem como é que reparem que Jesus é o único. Não existe um outro ser como Jesus. E Jesus, ao tornar-se homem, teve essas duas naturezas juntas. Distintas, que não se confundem e que não se separam. Mas eu pouco posso avançar em relação a isso. Lá está. Por isso mesmo é que nós afirmamos porquê? Afirmamos por causa das consequências práticas de não afirmar. Mas aquilo que significa, em parte, ainda é um mistério para nós. Um mistério que nos foi revelado, em parte, mas que nós não compreendemos de forma completa. E, portanto, lá voltamos às premissas iniciais de que Deus é incompreensível. E, na realidade, nesse sentido, a pessoa de Jesus, na sua natureza divina e humana, também é incompreensível para nós. Como é que nós recebemos esse conhecimento? Pela fé. E essa é uma parte, essa é uma das coisas extraordinárias para nós. É que Deus condescendeu e comunicou connosco, portanto o nosso conhecimento é real, mas ao mesmo tempo coloca-nos na nossa posição e no nosso lugar. Que é, chega a um determinado ponto em que diz chega, confia, acredita. Eu não sei se respondi à pergunta, mas... Mais alguma? Tito? Depois a Raquel. Jesus na Terra era submisso ao Pai. A minha pergunta é se antes da encarnação Jesus já era submisso ao Pai ou se a submissão é apenas uma coisa. Bem, essa discussão é muito feita hoje e acho que feita de uma forma errada, na minha opinião, pelas razões erradas. Não temos tempo agora para ir longe, mas especialmente por teólogos, por académicos como Wayne Grudem e Bruce Ware, que afirmam que a subordinação de Jesus ou do Filho ao Pai é eterna. Mas devemos lembrar aquilo que a Igreja sempre afirmou, que foi negar essa subordinação eterna. Porque não existe subordinação entre Pai, Filho e Espírito Santo. E essa é uma questão importante. Eu julgo que nós afirmamos a posição no sentido em que afirmamos, lá está, de uma forma limitada, mas que afirmamos três pessoas, um só Deus. E nesse sentido nós não acreditamos nessa subordinação, porque entramos numa certa forma do que podemos chamar de um triteísmo, que é termos depois uma escala entre Pai, Filho e Espírito Santo, em que acabam mais por ser três deuses, um mais importante que o outro, do que um Deus.
E, portanto, julgo que é importante afirmar, muito importante, aliás, a Igreja fê-lo ao longo da história, e, portanto, na discussão acerca da divindade de Jesus, foi exatamente dizer que ele é consubstancial ao Pai. Ele não é inferior ao Pai. Ele foi gerado do Pai. Gerado, diz o credo, gerado, não criado. Porque para não dar esse sentimento ou essa tentação de subordinação. E eu julgo que é muito importante afirmar isto. Raquel, força. Essa foi uma questão que veio ontem. E eu sei que pode causar alguma estranheza e pode causar algum embaraço ou algum desconforto. Mas Jesus aprendeu. E não sou eu que o digo, é a Escritura. Que ele cresceu em conhecimento e cresceu em sabedoria. Que o bebé Jesus sabia o mesmo que um bebé sabe. Portanto, como é que Jesus soube? Ou como é que lhe foi revelado? Eu não sei. Mas sei que Jesus veio ao conhecimento de todas as coisas como um ser humano chega. Obviamente afirmámos ontem também que lembrem-se ao mesmo tempo que Jesus não tinha pecado. O que é que o pecado nos faz? Toda a nossa visão, a nossa compreensão, cega-nos, distorce as coisas. Certo? Jesus não tinha nada disso. E, portanto, Jesus podia mais, não porque ele não era humano. Não, porque ele sendo completamente humano, ele era aquilo que Deus... ele foi aquilo que Deus determinou os seres humanos ser. Ou seja, ele podia mais, porque a nossa mente pode muito mais. Não pode mais porque o pecado ainda nos impede. Certo? Mas Jesus teve que vir ao conhecimento de alguma maneira. E isso não nos deve incomodar tanto, mais uma vez. Incomoda-nos mais porque nunca pensámos nisso do que propriamente por discordarmos. Não é? Portanto, nós precisamos de afirmar, para que Ele nos represente, que Jesus, por exemplo, viveu pela fé. Jesus teve que acreditar no Pai. Quando Jesus está mesmo prestes a ser preso, o que é que Jesus diz? Um dos evangelhos, nós normalmente citamos e falamos sobre vontade. Não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Um outro evangelho diz, não seja como eu quero, mas como tu queres. Foi uma das coisas, não tivemos tempo de ver, mas foi uma das coisas que a Igreja fez também questão de afirmar depois mais tarde. Que foi que existem duas vontades. Uma vontade humana e uma vontade divina. Porquê? Porque o próprio Jesus disse, não seja como eu quero. Aliás, ele diz que veio para fazer a vontade de quem? Vontade do Pai. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Na sua condição humana, Jesus não vê claramente como Deus vê. Porque a sua mente também é limitada. É por isso que o próprio Jesus acreditou. O próprio Jesus confiou no Pai que sabia o que estava a fazer. Ele sabia, como diz também o Evangelho de João, que eu vim por causa disto. Mas ao mesmo tempo ele sentiu essa tensão e esse dilema, porque a sua vontade, ou na sua condição humana, ele é capaz de dizer ao Pai, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. E isso é extraordinário para nós. Extraordinário para nós porque nos diz que Jesus também sentiu tentação e sentiu esse dilema. Mas ele foi melhor que nós, porque ele realmente confiou. Reparem, é exatamente aquilo que a Igreja procurou afirmar, que é a redenção da própria humanidade. O que é que aconteceu com Adão e Eva? Foi que Deus lhes revelou alguma coisa. Reparem, Adão e Eva também não tinham um conhecimento inato. Foi-lhes revelada alguma coisa e eles duvidaram do que lhes foi revelado. Eles não confiaram que aquilo que Deus disse era verdade. Mas Jesus, quando chegou ao ponto de sofrimento e de dilema,
Ele não fez o que quis, mas fez a vontade do Pai, porque a sua maior vontade e o seu maior desejo era fazer a vontade do Pai. O Tiago vai estar connosco ainda no próximo domingo aqui na igreja. Por isso são bem-vindos se quiserem voltar a ouvi-lo. Gostaríamos de orar pelo Tiago e gostava de vos fazer um pedido. Que eu não sei para vocês, mas no meu caso, só estas 4 pequenas sessões sobre o assunto foram muito instrutivas e mesmo enquanto pastor eu aprendi muita coisa que nunca tinha percebido tão bem. E acredito que para vocês também possa ter sido parecido. Daí que um dos projetos que esta igreja tem, junto com o Tiago, é precisamente que ele gaste mais algum tempo a estudar nos Estados Unidos, onde ele está, no Reformed Theological Seminary no Mississippi, e que daqui a 4, 5 anos possa regressar e ajudar-nos a nós na Igreja da Lapa e a outros que se queiram juntar a este projeto, termos uma escola bíblica, de termos ensino teológico, porque sentimos que esta é uma necessidade que o nosso país continua a precisar, mesmo tendo em conta que já existem boas escolas também a fazê-lo. Por isso, o meu pedido nesta noite era, sobretudo para aqueles que eventualmente não conhecem o Tiago e conheceram hoje, pudessem orar por ele, orar pela família dele. Ele é casado com a Marta, tem 3 filhos, o Ruben, o David e o Tiaguinho, e, portanto, orem por eles durante este tempo, porque o nosso sonho é que eles possam regressar e que aquilo que hoje o Tiago fez e ontem, em concentrado, possa ser uma coisa que ele faça em Portugal e que nos ajude a todos, porque temos necessidade de continuar a ouvir e a aprender da palavra. Concordam comigo que temos essa necessidade? Então, por isso, queremos orar por ele agora e gostaria que depois pudessem continuar a orar pelo Tiago no futuro também. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por estes que atraíste aqui, esta casa de oração aqui na Lapa, Senhor. Obrigado pelo investimento que eles fizeram, quer na noite de ontem, quer na noite de hoje, em 2 horas, 4 horas ao todo, podermos estar a ouvir o ensino da Tua Palavra, Senhor. Não nos cansamos, porque a Tua Palavra sustenta-nos. Fomos feitos pela Tua Palavra, Senhor. Somos criaturas que se movem à Tua Palavra. E isso é o que nos faz agradecer-te nesta hora. E agradecemos-te porque a Tua Palavra foi pregada, foi ensinada através do Tiago, Senhor, guiado pelo Teu Espírito Santo. E por isso nós queremos manifestar a nossa gratidão a Ti pelo facto de teres usado o Tiago. Queremos-te agradecer porque tens usado o Tiago ao longo do tempo. Queremos-te agradecer porque tens usado toda a família, a Marta, a Ruben, o David e o Tiaguinho, e nós queremos orar por eles e pedir que tu os protejas, os abençoes e que possas ajudar o Tiago durante estes anos ainda de preparação nos Estados Unidos, para, sendo a tua vontade, ele poder regressar, continuar a ensinar, motivar outros que aqui estão para ensinar também, que nós possamos ter a mesma paixão e o mesmo rigor, o mesmo amor por Jesus, a mesma dependência do Espírito Santo que o Tiago manifestou para nós durante estes 2 dias, Senhor, que nós o possamos imitar também, porque a Tua Palavra chama-nos a, ao dependermos do Espírito Santo, nos imitarmos uns aos outros, Senhor. E por isso nós agradecemos pelo dom da vida do Tiago, pela fidelidade dele, que nós queremos imitar. Que Tu possas tocar a todos nesta noite com o dom da fé, Senhor. Aqueles que lutam também ainda com ela, que Tu possas lutar, Senhor, que Tu possas revelar-te a todos e que nós possamos sentir este consolo de que o Senhor Jesus, sendo inteiramente homem, sendo inteiramente Deus, fez tudo o que era preciso ser feito para nós estarmos em paz contigo e a culpa não nos esmagar, mas ela foi paga na cruz, Senhor. Que bênção! Tu és um Deus bom a quem podemos tratar por Pai. E é em nome do Teu Filho que enviaste, na dependência do Espírito, em nome de Jesus, que agradecemos e pedimos estas coisas. Amém. Obrigado, uma boa noite para todos.